Agora finalmente posso me casar com a Lucia. Foi assim que meu marido me comunicou que queria o divórcio, minutos depois de ganhar o prêmio da loteria de 40 milhões de euros. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Esse foi o preço que fez com que Antônio mostrasse sua verdadeira face após 15 anos de casamento. Ainda posso sentir o sabor amargo daquele momento. Era uma quinta-feira qualquer. Eu estava preparando uma panqueca em nossa modesta casa nos arredores de Valência, quando ele chegou agitando um papel nas mãos. Pensei que fosse outro exame de seus alunos. Antônio era professor de matemática em um instituto público, onde nos conhecemos quando eu trabalhava como auxiliar administrativa. Carmen, ganhamos! Finalmente ganhamos! Gritava me abraçando com força. Seu corpo tremia de emoção. Ganhou o quê, querido? Do que você está falando? Perguntei confusa com toda aquela euforia. A loteria! Acertei os 6 números. São 40 milhões de euros, Carmen. 40 milhões! Disse ele com um sorriso imenso. Nesse momento, senti meu coração acelerar. Era uma quantia que mudaria completamente nossas vidas. Poderíamos realizar todos os sonhos que tínhamos adiado. O apartamento no centro de Valência, as viagens que nunca fizemos, talvez até abrir aquela confeitaria que sempre sonhei. No começo, tudo foi muito rápido. Antônio não dormiu naquela noite. Ele passeava pela casa, fazendo planos, calculando investimentos. Começou a ligar para pessoas com as quais não falava há anos, até para o irmão Ricardo, com quem havia cortado relações após uma briga pela herança dos pais. Nunca o vi tão elétrico, tão cheio de energia. No meio da emoção, comecei a perceber pequenos sinais que naquele momento não faziam sentido. Antônio insistiu em ir sozinho ao banco no dia seguinte, dizendo que eu não deveria me preocupar com a burocracia. Passou horas no telefone, falando em voz baixa em seu escritório, apagando mensagens assim que chegavam. Mas eu estava tão envolvida com nossos planos que ignorei todas as alertas. Vamos reformar toda a cozinha. Eu dizia, emocionada, já imaginando os novos armários. Podemos fazer aquela ilha que sempre sonhei para preparar as melhores panquecas de Valência? Claro, claro, ele respondia distraído, sempre olhando para o celular. Naquela manhã, antes de ir ao banco, fizemos amor. Foi diferente. Havia uma urgência da parte dele que eu não entendi na hora. Agora percebo que foi uma despedida. Antônio já sabia o que faria, já tinha tudo planejado. Eu era a única idiota que ainda acreditava em nosso amor. Quando ele voltou, do banco, já passavam das 5 da tarde. Eu estava na cozinha, preparando aquele arroz ao forno que tanto gostava. Tinha até comprado aquele vinho que costumávamos tomar em ocasiões especiais. Queria celebrar nossa nova vida. Carmen, precisamos conversar, disse ele com uma voz séria, quase fria. Deixei a colher e me virei para ele, sentindo um calafrio. Algo em seu tom me dizia que nossa vida estava prestes a mudar, muito mais do que eu imaginava. Agora que temos esse dinheiro, bem, tem algo que preciso te contar, começou ele, evitando olhar para mim. Lembra da Lucia? O nome caiu como uma bomba no meio da nossa cozinha. Claro que me lembrava de Lucia. Era impossível esquecer o nome que Antônio murmurava durante o sono nos primeiros anos do nosso casamento. A garota que tinha sido seu primeiro amor no ensino médio, antes de ela se mudar para Barcelona com a família. Lucia foi uma sombra constante em nosso relacionamento, embora eu tentasse ignorar. No início do casamento, Antônio guardava uma foto dela dentro do livro de matemática que usava para preparar suas aulas. Fingi não ver. Depois, quando fizemos nossos perfis no Facebook, ela foi uma das primeiras pessoas que ele procurou. Novamente, fingi que não me importava. O que aconteceu com ela? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Ela voltou para Valência há 2 anos. Temos nos visto como amigos, claro. Acrescentou rapidamente ao ver minha expressão. Mas agora, com esse dinheiro, Carmen, finalmente posso dar a ela a vida que ela merece. Senti o chão se abrir sob meus pés. As próximas palavras saíram como um sussurro. O que você quer dizer? Quero o divórcio, disse com a voz agora firme e decidida. Sempre amei a Lucia. Só me casei com você porque achei que nunca a veria novamente, que precisava seguir em frente. Mas agora posso fazer as coisas do jeito certo. 15 anos de casamento, reduzidos a nada em questão de minutos. Cada momento feliz, cada plano para o futuro, cada sonho compartilhado, tudo era uma mentira. Eu tinha sido apenas uma substituta, uma segunda opção, alguém para preencher o vazio até que ele pudesse ter o que realmente queria. E nossos planos,
A pastelaria que íamos abrir juntos? O apartamento no centro de Valência? Os filhos que planejamos ter? Perguntei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Antônio teve pelo menos a decência de parecer envergonhado. Carmen, você é uma mulher incrível. Vai encontrar alguém? Não o deixei terminar, sentindo que a raiva finalmente superava o choque. Não se atreva a me dizer que vou encontrar alguém, não depois de ter desperdiçado 15 anos da minha vida com um covarde que só precisava de uns milhões para mostrar sua verdadeira face. Não seja injusta, respondeu, começando a se irritar. Sempre fui um bom marido, nunca te enganei. Ah, não, ri, sem humor. E todos aqueles encontros com a Lucia nos últimos 2 anos? Isso não é enganar? Só foram jantares e conversas. Não aconteceu nada fisicamente. Você quer dizer... Porque emocionalmente nunca foi realmente meu, não é? Sempre foi dela. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Antônio olhava para suas próprias mãos, evitando meu olhar. O arroz borbulhava no forno, preenchendo a cozinha com um aroma que agora me dava náuseas. Quanto? Perguntei de repente. Quanto você vai me dar pelo divórcio? Já que está colocando preço em tudo, quanto vale se livrar de mim? Antônio tirou um envelope do bolso e o deslizou pela mesa. Estava tudo preparado, como se ele tivesse ensaiado esse momento. 7 milhões de euros. Acho que é mais do que justo pelo tempo que passamos juntos. Olhei para o envelope como se fosse uma serpente prestes a me atacar. 15 anos da minha vida valiam 7 milhões? Todas as noites que passei acordada, quando ele estava doente, todos os sonhos que adiei, tudo tinha um preço? E se eu não aceitar? Desafiei. Carmen, seja razoável, é uma quantia generosa. Você pode realizar seus sonhos, abrir sua pastelaria, viver confortavelmente. Por que dificultar as coisas? Nesse momento, algo dentro de mim mudou. Após, dor ainda estava lá, como uma ferida aberta, mas algo mais começou a crescer. Uma determinação fria e calculista que eu nunca poderia saber que possuía. Você está certo, disse, surpreendendo-me. Não há por que dificultar as coisas. Peguei o envelope da mesa e o guardei na gaveta da cozinha, junto com os panos e os talheres. Um lugar comum para um documento que acabara de destruir minha vida. Dormirei no quarto de hóspedes esta noite, anunciou Antônio, levantando-se. Amanhã podemos começar a ver os detalhes práticos da separação. Levantei, voltando minha atenção para o forno. O arroz tinha queimado, grudando no fundo da panela. Uma coisa a mais arruinada naquela noite. Depois que Antônio saiu da Baide Tea cozinha, fiquei lá parada, olhando as manchas de óleo que salpicavam o chão. Eram amarelas e densas como pequenas lágrimas de açafrão. Pensei em limpar, mas algo me impediu. Queria que aquelas manchas ficassem ali, como um testemunho silencioso do momento em que minha vida desmoronou. Me sentei à mesa da cozinha e abri meu laptop. Comecei a procurar informações sobre Lucia, algo que nunca me permitira fazer antes. Encontrei seu perfil profissional facilmente. Ela era executiva em uma multinacional em Barcelona, tinha estudado em Londres, falava 4 idiomas. Era tudo o que eu não era. Mais tarde, deitada em nossa cama, agora só minha, comecei a fazer cálculos. 7 milhões era muito dinheiro, sim, mas 40 milhões era muito mais. E Antônio havia esquecido um detalhe importante. Eu conhecia todos os seus segredos, todas as suas fraquezas, todos os seus medos. Ele podia ter agora o amor de sua vida, mas eu tinha algo muito mais valioso. Eu tinha 15 anos de munição. Peguei meu celular e marquei um número que não usava há anos. Após 3 toques, uma voz sonolenta atendeu. Ricardo, sou Carmen, sua cunhada. Precisamos conversar sobre seu irmão. Pouco sabia Antônio que... aquela quantia que ele considerava tão generosa seria apenas o começo. Porque naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente no quarto de hóspedes, eu comecei a planejar. Não seria apenas um divórcio. Seria uma lição sobre o verdadeiro preço da traição. Ricardo me encontrou em uma cafeteria discreta no Porto de Valência. Era um lugar pequeno, frequentado principalmente por pescadores que começavam o dia antes do amanhecer. Cheguei cedo, quando o sol mal começava a aparecer sobre o Mediterrâneo. Pensei que nunca me chamaria, disse Ricardo, sentando-se à minha frente. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos. Acho que você já sabe sobre o prêmio. Sabia que ele tem se encontrado com a Lucia? Perguntei diretamente, ignorando o comentário sobre a loteria. Ricardo soltou uma risada amarga enquanto colocava açúcar em seu café com leite. Carmen, eles estavam praticamente vivendo uma vida dupla. A Lucia deixou Barcelona há 2 anos, especificamente para ficar perto de Antônio. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. O que você quer dizer? Perguntei, incrédula. Antônio comprou um apartamento para ela em Russafa, a 10 minutos do instituto. Por que você acha que ele sempre insistia em ficar até tarde corrigindo exames? As peças começaram a se encaixar.
Os últimos 2 anos do nosso casamento passaram diante dos meus olhos como uma cena de filme macabro. As reuniões de professores, que se estendiam até a noite, os cursos, os finais de semana, as chamadas que ele sempre atendia em particular. Por que não me disse isso antes? Minha voz tremia de raiva. Você teria acreditado? Antônio te cegou completamente. Além disso, depois do que aconteceu com a herança de nossos pais, Ricardo deixou a frase no ar, mexendo no café com um gesto pensativo. A famosa herança. O tema que dividiu os irmãos há 5 anos. Antônio havia convencido os pais a venderem a propriedade da família em Alicante e investir o dinheiro em um fundo que ele administraria. O dinheiro desapareceu misteriosamente meses depois, supostamente em investimentos ruins. O que realmente aconteceu com esse dinheiro? Mal perguntei, ainda tentando entender. Ricardo, você não adivinhou? O apartamento da Lucia não foi pago sozinho. Eles precisavam de um lugar discreto para se encontrarem e os apartamentos em Russafa não são baratos. Minha cabeça girava. Ele não só me enganou por anos, como também roubou sua própria família para sustentar sua amante. E tem mais, continuou Ricardo, inclinando-se sobre a mesa. Lembra do acidente de carro que a Lucia teve no ano passado? O que saiu nas notícias locais foi um escândalo menor. Uma executiva que bateu contra uma árvore na estrada costeira. Na época, não dei muita atenção. Ela não estava sozinha no carro. Antônio estava com ela. Ele fugiu do local antes da chegada da polícia. Eu tenho fotos. Por que está me contando tudo isso agora? Porque meu irmão é um covarde e um traidor. Ele não só destruiu nossa família, mas agora está tentando se passar por digno com você, como se esses 15 anos não significassem nada. Ricardo tirou um envelope de sua jaqueta. Porque preciso da sua ajuda. Dentro do envelope havia documentos bancários, fotos, mensagens de texto impressas. Era toda a evidência de que eu precisava para mostrar que Antônio não só me enganou, mas também desviou dinheiro de sua família. O que você quer que eu faça com isso? Nada por agora. Mas quando chegar o momento, preciso que você testemunhe sobre certas transferências que Antônio fez da conta conjunta de vocês. Transferências que eu tenho certeza de que você não autorizou. Lembrei-me de todas as vezes que assinei documentos sem lê-los, confiando cegamente em meu marido. Quantas dessas assinaturas serviram para financiar sua aventura com Lucia? E o que eu ganho com isso? A metade da loteria dele para começar. Na Espanha, os prêmios de loteria são ganhos compartilhados no casamento. E com as evidências de traição, poderíamos conseguir muito mais. Olhei pela janela da cafeteria. Os pescadores começavam a retornar com suas capturas do dia e o cheiro do mar se misturava com o aroma do café. Em algum lugar da cidade, Antônio provavelmente estaria acordando. Em nossa cama, planejando seu futuro com Lucia. Há algo mais que você deveria saber, disse Ricardo, interrompendo meus pensamentos. Lucia está grávida. O mundo parou por um momento. Durante 15 anos, Antônio me dissera que não queria filhos, que não estava preparado para ser pai. Mais uma mentira para a coleção. Você tem certeza? Perguntei incrédula. 3 meses. Por isso Antônio está tão apressado com o divórcio. Eles querem se casar antes que a gravidez comece a aparecer. Levantei-me bruscamente, precisando de ar. Ricardo me seguiu até a porta da cafeteria. O que você vai fazer? Perguntou. Primeiro vou aceitar a oferta dele dos 7 milhões. Disse, surpreendendo-o. Deixei ele pensar que tudo será fácil. E depois, querido cunhado, vamos ensinar ao seu irmão que algumas traições saem muito caras. Voltei para casa caminhando pelo porto marítimo, deixando que a brisa do mar clareasse meus pensamentos. Antônio já tinha ido para o instituto, mas deixou uma nota na cozinha. Falei com o meu advogado. Podemos assinar os papéis amanhã, se você quiser. Quanto antes, melhor para todos. Sorri ao ler a nota. A pressa em se livrar de mim só confirmava o que Ricardo me havia contado sobre a gravidez. Peguei meu telefone e marquei o número do escritório de advocacia mais prestigiado de Valência. Bom dia. Gostaria de marcar uma consulta com a doutora Martínez. É sobre um divórcio, um caso muito especial. Enquanto esperava ser conectada, olhei para a foto do nosso casamento que ainda estava pendurada na parede da cozinha. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Eu, com meu vestido simples, comprado em liquidação. Ele, com seu terno emprestado. Em que momento eu deixei de ser suficiente? Ou nunca fui? Doutora Martínez? Sim, gostaria de consultar-lhe sobre um caso de divórcio que envolve um prêmio de loteria e possível traição de fundos familiares. Tem um momento? A voz do outro lado da linha soou profissional e segura. Claro, você pode vir ao meu escritório esta tarde? Traga todos os documentos que tiver. Estarei lá.
Ah, e doutor, o tempo é essencial. Meu marido está esperando um filho com sua amante. Desliguei o telefone e me servi de uma xícara de café. Na mesa ainda estava o envelope com os 7 milhões timobrantíssimo paz que Antônio pensava que seriam suficientes para comprar meu silêncio. Pobre ingênuo. Ele não fazia ideia de que acabara de acordar um monstro que ele mesmo havia criado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Lucia acabou de postar uma foto no Instagram de seu apartamento em Russafa. Está exibindo um anel de noivado. Abri o Instagram e, efetivamente, lá estava. Um enorme diamante em um dedo perfeitamente manicurado, com a cidade de Valência ao fundo. A legenda dizia: finalmente, depois de tantos anos, o destino nos dá uma segunda chance. Amor verdadeiro. Segunda chance, murmurei. Enquanto dirigia para o escritório da doutora Martinez, recebi uma ligação de Antônio. Carmen, podemos nos ver esta noite? Tem algo importante que preciso te dizer. Claro, querido, respondi docemente. Eu também tenho algo importante para te contar. O escritório da doutora Martinez estava em um edifício modernista no centro de Valência. Era um daqueles lugares que exalam poder e dinheiro em cada detalhe, desde os pisos de mármore até as lâmpadas. Então, seu marido pretende lhe dar 7 milhões por 15 anos de casamento? Perguntou a doutora Martinez, uma mulher de cerca de 50 anos com um terno impecável da Chanel. E enquanto isso, ele tem mantido um apartamento para sua amante com dinheiro da herança da família? Exatamente, respondi, entregando-lhe os documentos que Ricardo me havia dado. E agora, ela está grávida. A doutora Martinez revisou os papéis com atenção profissional, parando em alguns detalhes que ela marcava com uma caneta dourada elegante. Isso é mais do que um simples divórcio por infidelidade, senhora Carmen. Aqui é a fraude familiar. Peguei os documentos do Ricardo e os entreguei à doutora Martinez. Ela pausou por um momento para se servir de água em uma taça de cristal. Sabe, em meus 30 anos de carreira, vi muitos homens que acreditam que o dinheiro pode comprar o silêncio. Mas seu marido cometeu vários erros graves. Como quais? Perguntei. Para começar, o prêmio da loteria. Como vocês são casados sob o regime de bens de separação parcial, metade desse dinheiro é legalmente seu, independentemente de qualquer acordo de divórcio. Esses 7 milhões que ele oferece são menos do que você tem direito por lei, respondeu a advogada, continuando sua análise. Além disso, essas transferências para o apartamento em Russafa foram feitas da conta conjunta de vocês. Você autorizou essas transações? Nunca. Nem sabia da existência desse apartamento. Respondi. Perfeito. Isso nos dá outra linha de ataque. A doutora Martinez se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação na praça lá embaixo. O que você quer conseguir exatamente, Carmen? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Vingança, claro. Respondi com um sorriso frio. Justiça, mas... Olhei pela janela, vendo casais passeando sob o sol valenciano. Eu sabia que queria algo mais. Quero que ele aprenda que algumas coisas não têm preço. A doutora Martinez me observou com um sorriso discreto. Gosto da sua atitude. Agora, sobre essa janta com seu marido esta noite, saí do escritório 2 horas depois com um plano claro e uma determinação renovada. O sol começava a se pôr sobre Valência, tingindo os edifícios de um dourado alaranjado que sempre me parecera mágico. Decidi caminhar até o restaurante onde havia combinado de me encontrar com Antônio. Era um lugar elegante no bairro de Russafa, ironicamente perto do apartamento de Lucia. Cheguei cedo e me sentei na varanda, pedindo uma taça de vinho branco. De onde estava, conseguia ver a rua onde, segundo Ricardo, ficava o apartamento que Antônio havia comprado para sua amante. Perguntei a mim mesma se ela estaria lá agora. Talvez admirando o anel de noivado ou acariciando a barriga. Antônio chegou com 15 minutos de atraso, como sempre. Ele usava um terno novo que eu nunca tinha visto antes. Carmen, disse, sentando-se à minha frente. Obrigado por vir. Tem algo importante que preciso te dizer. Mais importante que o divórcio? Perguntei com um sorriso suave. Levando a taça aos lábios, ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira. É sobre Lucia, seu amor de adolescência. A mulher por quem você está me deixando depois de 15 anos. Depois de 15 anos? Repeti, mantendo minha voz controlada. Você se refere ao bebê? Antônio ficou paralisado, sua mão a meio caminho de pegar o copo de vinho. Como sabe disso, querida? Em uma cidade como Valência, os segredos viajam mais rápido que o bonde, respondi. 3 meses, certo? Justo quando você começou a comprar bilhetes de loteria compulsivamente. Não é o que você pensa, Carmen. Ele tentou se justificar, mas eu o interrompi. Não é que, quando soube da gravidez, entrou em pânico porque precisava de dinheiro para manter sua nova família? Não é que ficou jogando os mesmos números por meses esperando um milagre? Não é que o apartamento em Russafa estava se tornando um fardo muito pesado para o seu salário de professor?
Ele ficou em silêncio. Por sinal, usar o dinheiro da herança de seus pais para isso. Ricardo manda um abraço. O rosto dele empalideceu. Você conversou com o Ricardo? Perguntou, com um nervosismo evidente. Sim, foi uma conversa muito reveladora. Sabe, durante anos me perguntei por que você não queria ter filhos comigo. Agora eu entendo. Você estava só esperando pela pessoa certa. Antônio passou uma mão pelo cabelo, claramente nervoso. As coisas não são tão simples. Nunca são, disse ele desconcertado. Eu terminei meu vinho e, com um sorriso sarcástico, falei. Por sinal, parabéns pelo anel de noivado. Lucia o exibiu muito bem no Instagram. Embora deva dizer que me surpreende você conseguir pagar um diamante assim com seu salário de professor. Você tem espionado as redes sociais dela? Espionar? Não, querido. Só sigo as notícias públicas sobre o amor verdadeiro e as segundas chances. Tirei os documentos do bolso enquanto falava sobre oportunidades. Estive revisando sua generosa oferta, disse, observando os olhos de Antônio se iluminarem com esperança. Você vai assinar? Perguntou ele com uma expressão ansiosa. Claro que sim, respondi com um sorriso. Veja, tive uma reunião muito interessante com a doutora Martinez esta tarde. Você conhece ela, não é? Tem um escritório maravilhoso com vista para a Praça do Ayuntamiento. Você foi ver Helena Martinez? A voz dele soava estrangulada. Claro que a conhece. Ela é simplesmente a melhor advogada matrimonialista de Valência. Ela me explicou algumas coisas muito interessantes sobre o regime de gananciales e os prêmios de loteria. Carmen, por favor, podemos resolver isso como adultos? Antônio pediu, tentando manter a calma. Como adultos? Você se refere a como resolveu? A questão da herança de seus pais? Ou como lidou com seu caso de 2 anos enquanto eu preparava seu jantar todas as noites? Respondi, mantendo minha voz firme. Nesse momento, o garçom se aproximou para tomar nosso pedido, mas eu o interrompi. Não será necessário, disse, levantando-me. Já perdi tempo demais jantando com mentirosos. O que você vai fazer? Perguntou Antônio, sua voz misturando medo e raiva. Me inclinei sobre a mesa, aproximando meu rosto do dele. Vou te ensinar, querido, que algumas traições custam muito mais que 7 milhões de euros. Enquanto caminhava pelas ruas, iluminadas de russafa, meu telefone vibrou. Era Ricardo. Como foi a janta? Perguntou ele. Curta, mas produtiva, respondi. Você tem as fotos do acidente de carro? Todas? Tenho. Já guarde-as para amanhã. Seu irmão vai ter uma noite muito longa, pensando em todos os seus erros. Carmen, a voz de Ricardo se tornou séria. Tenha cuidado. Antônio pode ser perigoso quando se sente acorralado. Eu sei, respondi, olhando para o edifício onde Lucia morava. Uma luz se acendeu no 3º andar, mas eu já não era mais a mesma mulher ingênua que se conformava com as falácias do seu amor. Naquela noite, enquanto Valência se preparava para dormir, eu me sentei em meu escritório e escrevi um e-mail. O destinatário era a diretoria do instituto onde Antônio trabalhava. O assunto, irregularidades financeiras e comportamento inadequado, porque se Antônio queria guerra, ele a teria. E dessa vez, eu tinha todas as armas necessárias para vencer. Chá. A reação foi mais rápida do que eu esperava. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café com leite na minha varanda habitual, recebi uma ligação de Maria, a secretária do instituto. Carmen, você não vai acreditar no que está acontecendo. E ela sussurrou pelo telefone. O que foi? Perguntei curiosa. Suspenderam o Antônio, disse ela. O diretor o chamou cedo para o escritório. Tem fiscais da educação revisando todos os documentos. Sorri enquanto passava azeite de oliva na minha torrada. Sério? Que estranho, comentei. Mãe, dizem que há irregularidades nas contas da viagem de estudo a Madrid do ano passado e algo sobre faturas falsas de material escolar. Maria abaixou ainda mais a voz. Mas isso não é o pior. Lembra da Lucia? A executiva que sempre vinha procurar ele? Eu menti, dando outro gole no meu café. Lembro o que aconteceu. Bem, o marido de uma das professoras trabalha no banco onde Antônio sacou o prêmio da loteria. Ele disse que houve movimentos muito estranhos nas contas do instituto justo antes do prêmio, como se alguém estivesse desviando dinheiro durante meses. Nesse momento, meu telefone vibrou com uma mensagem de Antônio. O que você fez? Dizia a mensagem. Ignorei o celular e continuei ouvindo Maria, que parecia adorar o fuxico. E tem mais, continuou ela. Alguém enviou fotos para o conselho escolar. Fotos de Antônio e Lucia em situações comprometedoras durante o horário de expediente. Que escândalo! Comentei, olhando para a rua onde alguns pais deixavam seus filhos na escola. Deve ser difícil para ele. Difícil? Carmen, ele está arrasado. E Lucia, bem, digamos que a empresa dela não está muito feliz com a publicidade negativa, especialmente depois que alguém vazou que o apartamento onde ela mora foi comprado com dinheiro roubado. Meu telefone não parava de vibrar. Antônio alternava entre mensagens suplicantes e ameaçadoras.
Por favor, precisamos conversar. Isso é sua culpa. Você tem ideia do que fez? Vou te destruir. Ignorei todas as mensagens e, em vez disso, abri o e-mail que acabei de receber. Da advogada Martinez, estimada Carmen, como antecipamos, a evidência apresentada foi mais do que suficiente para iniciar uma investigação formal. O Instituto decidiu suspender seu marido de suas funções enquanto durar a investigação e o banco congelou as contas relacionadas ao prêmio da loteria até que se esclareça a origem de certos fundos. Além disso, a empresa onde trabalha a senhorita Lucia iniciou um processo disciplinar contra ela por uso indevido de recursos da empresa e dano à imagem corporativa. Sugiro que nos reunamos esta tarde para discutir os próximos passos. Atenciosamente, Helena Martinez. Estava terminando meu café da manhã quando vi Antônio cruzando a rua apressadamente em direção ao café. Seu visual estava um desastre. Gravata torta, camisa amassada, cabelo despenteado, nada a ver com o homem elegante da noite anterior. Você, gritou ao me ver. Você arruinou minha vida. Os outros clientes do café se viraram para olhar. O garçom, que me conhecia desde há anos, deu um passo à frente com um gesto protetor. Está tudo bem, Carmen? Perguntou ele. Perfeitamente, respondi sem me abalar. Meu marido só está tendo um mau dia. Um mau dia? Antônio riu histérica e desesperadamente. Você destruiu minha carreira, humilhou a Lucia. A junta diretiva está investigando as contas do instituto. Que coincidência, comentei, limpando os lábios com a servilheta. Justo quando você pensava me abandonar pela sua amante grávida. O karma age de formas misteriosas? Não. Acha? Isso não vai ficar assim, ameaçou ele, inclinando-se sobre a mesa. Eu vou... Vai o quê? O interrompi, olhando-o diretamente nos olhos. Vai me explicar de onde você tirou o dinheiro para o apartamento da Lucia? Ou prefere falar sobre como manipulou as contas do instituto? Ou talvez quer discutir as fotos do acidente de carro? O colorido de seu rosto desapareceu. Como sabe? Perguntou ele, visivelmente em pânico. Durante 15 anos você me subestimou. Pensou que eu era a mulher perfeita, a esposa abnegada que nunca faria perguntas. Mas o fato é que aprendi muito observando você todos esses anos. Por exemplo, aprendi que todo mundo guarda segredos e que alguns segredos podem ser muito, muito caros. Carmen, por favor. Seu tom mudou, agora suplicante. Podemos resolver isso? Eu vou te dar mais dinheiro. 10 milhões, 15... Levantei-me, deixando uma nota de 20 euros sobre a mesa. Você ainda não entendeu, não é? Disse enquanto me virava para sair. Isso nunca foi sobre o dinheiro. Foi pelos 15 anos que passei amando alguém que nunca me valorizou. Por cada vez que me fez sentir que não era o suficiente. Por cada mentira, cada engano. Por cada momento em que preferiu Lucia a mim. Me aproximei dele e sussurrei. E, acima de tudo, por acreditar que poderia colocar preço na minha dignidade. Nesse momento, meu telefone vibrou. Era Ricardo. Carmen, acabei de falar com o advogado. Encontraram mais irregularidades nas contas do instituto e tem algo sobre um seguro de vida que Antônio tentou fazer em seu nome há 6 meses. Interessante, respondi, observando Antônio empalidecer ainda mais. Por que você não vem me contar mais? Estou no café de sempre. Não envolva meu irmão nisso? Protestou Antônio. Como você não envolveu sua família quando roubou a herança deles? Ou como não envolveu seus alunos quando desviou o dinheiro das excursões? Retruquei, sem dar espaço para respostas. Naquele momento, vi Lucia se aproximando pela rua. Ela usava óculos de sol enormes, mas era óbvio que tinha chorado. Perfeito, sorri, justo a tempo para o segundo ato. Lucia chegou até nossa mesa, um furacão de Chanel e lágrimas. Me suspenderam! Minha reputação está arruinada! Tudo por sua culpa! Gritou ela. Minha culpa? Perguntei com fingida inocência. Eu não fui quem usou os recursos da empresa para manter uma aventura. Eu não fui quem se exibiu no Instagram sobre segundas chances enquanto destruía um casamento. Você é uma bruxa vingativa! Gritou Lucia. Não, querida, respondi com um sorriso vitorioso. Eu sou uma mulher que finalmente aprendeu o seu valor. Olhei para Antônio. Por falar nisso, você contou a Lucia sobre o seguro de vida? Ou sobre os outros acidentes que você planejou? Perguntei com um tom desafiador. A expressão de Lucia se transformou pálida e assustada. Que seguro de vida? Ela balbuciou. Não é o que você pensa. Antônio tentou se explicar, mas sua voz não teve mais força. Frase favorita dos mentirosos. Comentei, pegando minha bolsa. Bom, vou deixá-los para que conversem.
Tenho uma consulta com minha advogada para discutir como vamos dividir esses 40 milhões de euros. Embora depois das investigações, duvido que reste tanto. Enquanto me afastava, pude ouvir Lucia gritando com Antônio. Os clientes do café observavam a cena como se fosse uma novela ao vivo. Meu telefone vibrou mais uma vez. Era uma mensagem da advogada Martinez. A polícia quer falar com seu marido sobre certas transações suspeitas. Sugiro que venha ao meu escritório imediatamente. Sorri enquanto caminhava sob o sol valenciano. A vingança, como uma boa panqueca, é servida melhor devagar. As semanas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. A investigação no Instituto revelou que Antônio estava desviando fundos há anos, não só para a viagem a Madrid, mas para praticamente todas as atividades extracurriculares. O dinheiro, claro, ia para uma conta que ele usava para manter sua vida secreta com Lucia. Uma manhã, enquanto tomava churros com chocolate na varanda do meu novo apartamento no bairro do Carmen, Ricardo me ligou com notícias surpreendentes. Você soube? Lucia perdeu o bebê. Fiquei em silêncio por um momento, processando a informação. Apesar de tudo, não consegui evitar sentir uma pontada de compaixão. Como ela está? Destroçada. Mas isso não é tudo. Ricardo fez uma pausa dramática. Os médicos dizem que ela nunca esteve grávida. Era uma gravidez psicológica. A xícara de chocolate parou no meio do caminho para meus lábios. O quê? Ela estava tão obcecada em ter um filho de Antônio que seu corpo começou a manifestar sintomas. Quando a pressão de todo o escândalo explodiu, a fantasia dela também estourou. Antônio sabe disso? Oh, sim, e ele não tomou nada bem, especialmente porque já tinha começado a transferir dinheiro para uma conta para o bebê. Dinheiro que, por sinal, a polícia rastreou até os fundos roubados do Instituto. Me recostei na cadeira, observando o bulício matinal do bairro. Vendedores preparando suas bancas no mercado central, turistas tirando fotos dos edifícios modernistas. A vida continuava como se nada tivesse acontecido. Sabe o que é mais irônico? Continuou Ricardo. Se Antônio tivesse sido honesto desde o começo, se tivesse lidado com o divórcio com dignidade, agora ele teria sua parte do prêmio da loteria limpa e clara. Em vez disso, completei. Ele está prestes a perder tudo. Era verdade. A investigação havia revelado não só o fraude no Instituto, mas também a malversação da herança familiar. Antônio enfrentava sérias acusações e o prêmio da loteria estava congelado até que se esclarecesse a origem dos fundos usados para comprar os bilhetes. Naquela tarde, tinha uma consulta com a advogada Martinez. Seu escritório, como sempre, era um oásis de calma e profissionalismo no meio do caos. As notícias são melhores do que esperávamos, disse ela, enquanto servia 2 taças de fino gerês. A promotoria está disposta a negociar. Eles querem que Antônio devolva o dinheiro malversado em troca de uma sentença mais branda. E o prêmio da loteria? Perguntei. Ah, aí é onde a coisa fica interessante. A advogada sorriu, tirando uns documentos da pasta. Conseguimos provar que os bilhetes foram comprados com o dinheiro da sua conta conjunta, especificamente com a parte do salário de Antônio. Ele não poderá tocar um centavo. E Lucia? Perguntei. Lucia aceitou um acordo com a empresa. Ela renuncia voluntariamente em troca de não apresentar acusações por uso indevido de recursos corporativos, mas a reputação dela no mundo empresarial? A advogada fez um gesto eloquente. Digamos que ela terá sorte se conseguir trabalho como recepcionista. Enquanto dirigia de volta para casa, passei em frente a um local que estava olhando há semanas. Era uma antiga padaria no coração do bairro do Carmen, com grandes janelas e pisos de mosaico hidráulico. O cartaz "Se Vende" parecia me chamar. Estacionei o carro e desci para olhar mais de perto. Através dos vidros empoeirados, pude imaginar as vitrines cheias de bolos, o aroma de café fresco, as mesas ocupadas por vizinhos compartilhando churros e conversas. É um bom local, disse. Uma voz atrás de mim me fez virar e encontrei Paco, o garçom do café onde eu costumava tomar café da manhã. Meu avô costumava comprar pão aqui. Era o melhor de Valência, disse, sorrindo. Você acha que funcionaria uma confeitaria moderna com bolos tradicionais? Com a localização certa e o coração adequado, tudo funciona, respondeu Paco com a sabedoria de quem passou a vida inteira no ramo da hospitalidade. Naquela noite, enquanto jantava uma panquecazuzinha em minha varanda, recebi uma mensagem de Antônio. Era a primeira em semanas. Sinto muito por tudo. Nunca deveria. Apaguei a mensagem antes de terminar de lê-la. Algumas desculpas chegam tarde demais. Meu telefone tocou novamente. Era a advogada Martinez. Carmen, temos uma oferta final. Da promotoria. Você pode vir amanhã pela manhã? Claro.
Algo que eu deva saber? Sim, traga champanhe. Acho que teremos algo para celebrar. Enquanto observava as luzes de Valência brilhando à noite, pensei em como minha vida havia mudado em tão pouco tempo. A dor ainda estava lá, claro. 15 anos não se esquecem da noite para o dia. Mas já não era aquela dor aguda que me impedia de respirar. Agora, ela havia se transformado em algo mais suave, mais suportável, quase como uma cicatriz que nos lembra que sobrevivemos. Meu telefone vibrou uma vez mais. Era uma mensagem do corretor, sobre o local da padaria. A proprietária está disposta a negociar. Quando você gostaria de ver? Sorri enquanto escrevia minha resposta. Às vezes, o final de uma história é apenas o começo de outra. Melhor. Amanhã mesmo. Depois de assinar alguns papéis importantes, naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. Nos meus sonhos, o aroma de bolos recém-assados se misturava com o som das campanas da Catedral de Valência. E, em algum lugar da cidade, em uma cela fria e solitária, Antônio tinha toda a noite para refletir sobre o verdadeiro preço da traição. Um ano pode mudar toda uma vida. Eu sei disso melhor do que ninguém. Enquanto observava o amanhecer da minha varanda na confeitaria, doce justiça no coração do bairro do Carmen, o aroma dos croissants recém-assados se misturava com o som das campanas da catedral, e não pude evitar sorrir ao pensar em tudo o que aconteceu. Antônio foi sentenciado a 5 anos de prisão por malversação de fundos e fraude. O juiz foi especialmente severo ao descobrir que ele havia desviado dinheiro, não apenas do Instituto, mas também de várias organizações de caridade com as quais ele colaborava. A imagem do professor respeitado e querido desmoronou como um castelo de cartas. É curioso, disse Ricardo enquanto tomávamos café na minha confeitaria uma manhã. Sempre pensei que meu irmão fosse o mais inteligente da família. E olha para mim agora, administrando a parte da herança que recuperamos, enquanto ele conta os dias em uma cela. A vida tem um senso de humor peculiar. O prêmio da loteria, que Antônio pensou que seria seu bilhete para a felicidade com Lucia, acabou sendo sua perdição. A investigação revelou que ele vinha comprando bilhetes com dinheiro roubado durante meses, esperando ganhar o suficiente para fugir com ela. Lucia, bem, ela teve sua própria forma de justiça. Após o escândalo do falso aborto e sua renúncia forçada, tentou se reinventar como influenciadora no Instagram. Suas postagens sobre superar adversidades e encontrar o verdadeiro amor se tornaram motivo de zombarias. A última vez que soube dela, ela estava trabalhando como recepcionista em um hotel em Benidorm, bem longe da executiva bem-sucedida que ela fingia ser. Sabe o que é mais triste? Disse Maria, a ex-secretária do Instituto, enquanto degustava um dos meus famosos buñuelos de viento. Ela realmente acreditava que era a grande história de amor, o primeiro amor que retorna, o destino, a segunda chance. Mas, no fim, era só uma fantasia construída sobre mentiras e dinheiro roubado. Minha confeitaria se tornou o ponto de encontro favorito do bairro. As manhãs estão cheias de vizinhos que vêm para os meus churros com chocolate e as tardes se enchem de turistas atraídos pelo aroma dos meus bolos. Mas são as noites que mais desfruto, é quando o local se transforma em um ponto de encontro para eventos culturais e pequenos concertos. Foi em uma dessas noites que conheci Miguel. Ele é professor de literatura na universidade e veio dar uma palestra sobre Garcia Lorca no meu local. Não foi amor à primeira vista. Depois de Antônio, aprendi a desconfiar das paixões instantâneas. Foi algo mais profundo, mais maduro, uma conexão que cresceu a partir de conversas sinceras e respeito mútuo. A diferença, disse a advogada Martínez durante um dos nossos agora frequentes almoços, é que com Miguel eu não preciso fingir ser menos para que ele se sinta mais. Helena Martínez, que se tornou uma boa amiga, sorriu enquanto experimentava minha nova receita de torta de amêndoas. Sabe, Carmen, quando você chegou ao meu escritório há 1 ano, vi uma mulher ferida, mas com uma força interior imensa. Sabia que você conseguiria seguir em frente, mas nunca imaginei que você se reinventaria dessa maneira. O dinheiro do prêmio da loteria, que por decisão judicial foi integralmente atribuído a mim, me deu liberdade financeira para perseguir meus sonhos. Mas foi o processo de recuperar minha dignidade que realmente me transformou. Uma tarde, enquanto preparava uma nova fornada de fartons, recebi uma carta de Antônio. Abria sem que minhas mãos tremessem, outro sinal de quanto eu havia mudado. Querida Carmen, não espero seu perdão, não mereço. Mas preciso que saiba que finalmente entendo o dano que causei a você. Não apenas pela infidelidade, mas por todos os anos que passei te menosprezando, fazendo você se sentir menor. Você era mais do que eu nunca mereci e estava tão cego pelo meu ego que não pude ver isso. Lucia me visitou uma última vez, antes de ir para Benidorm.
Me confessou sobre o gravidez psicológica e eu entendi que ambos estávamos nos enganando. Ela com sua fantasia de amor eterno e eu com minha ilusão de recuperar minha juventude perdida. Vi as fotos da sua confeitaria nos jornais. Sempre soube que você tinha talento para a confeitaria, embora nunca te dissesse isso. Outra das minhas muitas falhas. Não busco nada com esta carta. Só queria que soubesse que, no meio de todo esse desastre, ao menos aprendi uma valiosa lição sobre o verdadeiro valor das pessoas. Guardei a carta na gaveta onde guardo as receitas, antigas. Não senti nada de especial ao lê-la, nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Era como ler sobre a vida de outra pessoa, de outra Carmen que já não existe. Naquela noite, enquanto fechava a confeitaria, Miguel me esperava para irmos jantar. Havíamos reservado mesa em um pequeno restaurante no Mercado Central, onde servem a melhor fideuá de Valência. "Tudo bem?" perguntou ao me ver pensativa. "Melhor do que nunca", respondi sinceramente. Sabe, às vezes penso em como um momento pode mudar toda a sua vida. Quando Antônio me disse que queria o divórcio para se casar com Lucia, pensei que era o fim do meu mundo, mas na verdade foi o começo de um mundo melhor. Miguel completou, tomando minha mão sobre a mesa. Eu assentia, olhando ao redor. O mercado estava fervendo de vida, até aquela hora, com os últimos comerciantes fechando suas bancas e os restaurantes se enchendo de comensais. A cidade, que sempre foi minha casa, agora parecia diferente, mais minha do que nunca. Sabe, que acabei de receber uma oferta para abrir uma segunda confeitaria no bairro de Russafa? Comentei enquanto nos serviam o vinho. Miguel sorriu. "Não é lá onde..." "Sim, justo no prédio onde estava o apartamento que Antônio comprou para Lucia. O proprietário está vendendo por um preço muito bom depois do escândalo. A vida tem uma forma muito poética de fechar círculos", disse Miguel levantando sua taça. "Pelos novos começos." "Um brinde à doce justiça?" acrescentou ele, piscando para mim enquanto jantávamos com o murmúrio da cidade como música de fundo. Pensei em como minha vida havia mudado em um ano. A dor se transformou em força, a traição em determinação e a perda em ganho. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. "Você viu o jornal?" Antônio solicitou redução da pena, mas foi negado. Guardei o telefone sem responder. Já não precisava da validação da justiça legal? Eu havia encontrado uma versão muito mais satisfatória na maneira como reconstruí minha vida. Naquela noite, enquanto Miguel e eu passeávamos pelas ruas iluminadas do centro histórico, parei em frente à vitrine da minha confeitaria. O logo Doce Justiça brilhava suavemente na escuridão e, através do vidro, podia ver as vitrines vazias, esperando pelos bolos do dia seguinte. "Sabe o que é o melhor de tudo isso?" disse a Miguel. "O quê?" "Que pela primeira vez na minha vida, sou exatamente quem eu quero ser. Não a esposa de alguém, não a segunda opção, não o prêmio de consolação. Só eu, com meus sonhos, minhas conquistas e meus bolos." Miguel me abraçou por trás e nossos reflexos se misturaram no vidro da vitrine. A vida nem sempre é justa, mas às vezes, só às vezes, é mais doce do que esperamos. E se não for, sempre podemos achar nossa própria versão da felicidade.